vivendo esse mundo complexo. Favela é minha raiz, sem rumo, sem tiro, sem nexo, e ainda feliz. Nem toda maldade humana está em quem porta um fuzil. Tem gente de terno e gravata matando o Brasil. Minha favela, favela, oh, favela que me viu nascer. Eu abro meu peito e canto um amor por você. Favela, oh, favela que me viu nascer. Só quem te conhece por dentro pode te viver. Minha favela. A mais completa radiografia das favelas no Brasil virou livro. Um país chamado Favela traz revelações surpreendentes sobre o que fazem, o que sentem e o que pensam os 12 milhões de favelados do Brasil. Se fossem reunidos em um estado, seria o quinto mais populoso. Há mais favelados que gaúchos no país. E são cada vez mais importantes para a economia. No ano passado, a população das favelas movimentou 63 bilhões de reais. A previsão para este ano é de 64 bilhões e meio de reais. O Cidades e Soluções ouviu um dos autores do livro. Renato Meirelles é presidente do Data Popular, o primeiro instituto de pesquisa no Brasil especializado em mercados emergentes. Renato, o que vocês estão chamando de favela? O que é favela? Olha, tem uma definição técnica, que é a definição do IBGE, que chama de aglomerado subnormal. São, em geral, aqueles territórios frutos de ocupação e frutos da exclusão urbana que durante muito tempo predominou no Brasil. As pessoas não tinham onde morar, ocupavam, aqui no Rio de Janeiro, morros, mas, que aliás é uma curiosidade, só no Rio que tem tanto morro assim. Menos de 1% das favelas brasileiras são em morros, né? Mas para entender de verdade o que é favela, basta perguntar para os seus moradores: você mora onde? Quando ele responder que mora na favela, você não tem dúvida nenhuma do que a gente está falando. Quais são as características predominantes reveladas na pesquisa em relação ao morador da favela? A gente quis fazer uma radiografia bem precisa das favelas brasileiras e começou com os fatores sociodemográficos. A gente tem na favela uma população mais negra do que a média brasileira. Eu tenho um pouco mais de 65% dos moradores de favela que são negros. A favela é mais jovem do que o resto do Brasil. Pouco mais de 4 anos, 3, 4 anos e pouco mais jovens do que a média brasileira. Mas as diferenças não param por aí. Por mais que todo mundo, quando lembre de favela, venha na cabeça uma figura masculina, a favela é preponderantemente feminina, André. Imagine que 42% dos lares são chefiados por mulheres. Onde é que a gente enxerga o feminino nas favelas? O que o Brasil tem de feminino é o que o Brasil tem de melhor. E isso não é diferente nas favelas. Por exemplo, as mulheres são muito mais gregárias do que os homens. Elas ajudam, conversam, procuram uma solução inteligente para resolver os problemas do dia a dia. Isso faz com que na favela todo mundo ajude todo mundo. É muito comum uma mãe de família na favela cuidar do filho da outra, mãe da sua vizinha, quando ela sai para trabalhar. Isso acontece em mais de 40% das famílias nucleares que existem dentro da favela. Agora, para o nosso assinante da Globo News ter isso na cabeça. Quantos aqui visitaram os vizinhos no último mês? Na favela, mais de 70% visitou o vizinho no último mês. Eu não sei de jeito nem o nome dos meus vizinhos, quanto mais ir na casa dele. Na favela, começa a existir um sentimento de que a sua vida só vai melhorar se a vida do seu vizinho também melhorar. E isso tem feito a favela ir para frente. A pesquisa revelou que a ampla maioria dos favelados parece se sentir muito bem onde está. 94% dos moradores se dizem felizes nas favelas. 81% gostam das comunidades onde vivem e 66% não estão dispostos a abandoná-las. Quando a gente pega pessoas da classe A e B, pessoas da elite, em geral a independência financeira é tão grande que ela acaba não se relacionando com o seu próximo. Isso tem uma série de consequências, desde jogar lixo na rua sem preocupar com o que o vizinho vai achar, a dificultar a sua vida comunitária. Isso torna mais difícil esse senso de coletivo. A favela
é um pouco diferente. A restrição da favela, o fato de que na favela 53% das pessoas já tiveram vida, faz com que eles se ajudem muito mais. Esse ajudar criou um ecossistema econômico dentro da favela que é muito bacana. Por exemplo, o Wi-Fi. Tenho certeza que quase todo mundo que está nos assistindo agora tem um Wi-Fi dentro de casa. Aqui no Vidigal, na Rocinha, em Paraisópolis, em São Paulo, em Brasília Teimosa, no Recife, também acontece isso. A diferença é que a gente paga lá R$100 pelo nosso ponto de Wi-Fi. E na favela não. Na favela eles fazem uma vaquinha para rachar o ponto de Wi-Fi. Com isso, o filho de todas as donas de casa conseguem ter acesso à internet para estudar o mundo, para aumentar o seu repertório. Outra cena muito comum da gente encontrar na favela é o tal do fiado. Ao invés de pagar com cartão de crédito, deixar um cheque pintado, o vendedor da lojinha, do supermercado, do pequeno varejo do bairro, sabe o nome do cliente pelo nome. Anota na caderneta o quanto que ele está devendo naquele mês. E sabe o que é o mais interessante? Que quando a grana aperta, a gente perguntou para os moradores da favela quem ele prefere pagar primeiro. Do mercadinho ou se é o banco. Ele olha, dá uma risada e fala, olha, é claro que é o seu Manuel. É ele que me olha na cara todo dia e que confiou em mim quando ninguém mais confia. Do fiado do seu Manuel, a classe C emergente com fome de consumo, as favelas passam por transformações importantes. A principal delas é a renda média, que subiu de R$ 603 em 2003 para R$ 1.068, um aumento de 54% em 10 anos. Um índice superior ao aumento da média salarial nacional, que variou 37,9% no mesmo período. Do Plano Real para cá, a renda dos brasileiros cresceu muito. Mas não cresceu de forma igual, cresceu de forma desigual. A renda dos 25% mais ricos cresceu 12% nos últimos 10 anos. Dos 25% mais pobres, André, cresceu 44%, quase 45%. Ou seja, a camada que estava na base da pirâmide de renda subiu. E a pirâmide virou um losango, com mais gente no meio da pirâmide, ou no que se convencionou chamar de nova classe média brasileira. Na favela, isso não foi nem um pouco diferente. A classe C, ou a nova classe média na favela, dobrou de tamanho nos últimos 10 anos. A renda dos mais pobres cresceu graças ao emprego formal e vai continuar crescendo graças ao empreendedorismo. Uma curiosidade interessante é que 2/3, pense bem, 2/3 dos moradores de favela pertencem à metade mais rica do mundo. Ou seja, mais pobre do que 2/3 dos favelados brasileiros tem 1 bilhão de indianos, quase todo o continente africano. A gente está usando a denominação favela como se fosse uma categoria homogênea de qualidade de vida. Mas as favelas não são iguais, existem singularidades. O que a pesquisa mostra em relação a esse gradiente de diferentes categorias de favela no Brasil? Existem duas grandes divisões de favelas no Brasil. A primeira é um pouco mais óbvia e acompanha as desigualdades regionais do país. Então a favela do Rio Grande do Sul é mais rica do que a favela da região norte e nordeste do país. As favelas das grandes regiões metropolitanas, como São Paulo e Rio de Janeiro, são mais ricas do que as favelas do interior. Mas existe uma outra divisão, que aqui no Rio fica da zona que estão no morro, que tem essa vista maravilhosa que a gente pode ver por aqui. E essas favelas cresceram mais do que as outras. E isso porque elas estão virando ponto turístico. Primeiro, elas foram as primeiras favelas a serem pacificadas aqui no Rio de Janeiro, o que não resolve os problemas da favela, mas faz com que o asfalto fique mais seguro para visitar a favela. E quando o asfalto fica mais seguro para visitar a favela, o dinheiro que traz deixa de ser para as drogas, para a maconha, para a cocaína, e passa a ser para o turismo, passa a ser para uma hospedagem bacana, para estar num restaurante legal. E aí você consegue trazer mais dinheiro para dentro da favela. E isso é muito bacana.
Qual é o efeito contrário disso? Que, aliás, é o mesmo efeito que acontece em boa parte das favelas que são pacificadas. A vida na favela começa a ficar mais caro. Valoriza o preço do metro quadrado do imóvel, a cerveja começa a ficar um pouco mais cara. Começa a se pagar pelos serviços que antes eram... Os serviços que antes eram piratas, eram TV para assinatura de gato, por exemplo, começa a ser cobrada e aí tem uma inflação dentro da favela. O Rio de Janeiro lidera o ranking de municípios com o maior número de moradores em favelas. São Paulo, Salvador, Belém, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Manaus, Ananindeua e São Luís completam o ranking.